uma discussão de um assunto que é um hot topic e que é claramente um assunto a ter em conta no estado atual desta área da maturidade e da maturidade empresarial das organizações. Connosco temos dois oradores, curiosamente do Norte, a doutora Maria João Campos, que é diretora de DTI do Centro Hospitalar de São João, e portanto ela provavelmente será melhor do que eu, fará a sua apresentação quando iniciar a sua sessão, e também Luís Valente, da Sonai MC, gestor Cyber Security Manager e ligado à área de gestão de risco do Grupo Sonai. E, portanto, com estes dois excelentes oradores que temos connosco hoje de manhã, com duas visões completamente diferentes, uma da área da saúde, um operador de serviços críticos nesta área, e, portanto, que tem uma preocupação claramente muito grande neste foco da cadeia de fornecedores, e depois um operador mais da área da indústria do retalho, que também terá claramente uma preocupação muito grande com esta componente ligada à cadeia de fornecedores, e, portanto, que trarão as suas visões. A sessão terá mais ou menos este leading, e, portanto, iremos ter as duas apresentações que, por sorteio, calhou primariamente ao Luís Valente e depois à doutora Maria João, com os seus pontos de vista e as suas visões sobre a problemática que estamos a lidar hoje. Passaremos a seguir, passaremos de seguida a um pequeno debate entre os oradores, e depois abriremos a sessão ao público para questões e perguntas. As perguntas, quanto ao público, poderá colocar as suas questões durante toda a sessão. Elas serão depois tramitadas aos moderadores no final das suas intervenções e durante o processo de debate. Poderão usar o chat que está disponível para o efeito, e as perguntas serão selecionadas por ordem de entrada e colocadas diretamente ao público. Mais informamos também que a sessão está a ser gravada e que será oportunamente disponibilizada no site do Centro Nacional de Cibersegurança para visão futura. Sem mais demoras, eu passaria ao Luís, dar-lhe a apresentação. Irei colocar a apresentação de Luís disponível e, portanto, agradecia, dava-te o palco, portanto, boa apresentação, e depois passaremos para a doutora Maria João. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, e é um prazer estar aqui esta manhã falar sobre este tema muito quente. A questão relativamente a gerir o risco da cadeia de fornecedores é crítico para as organizações, e gostava de iniciar esta apresentação por trazer aqui dois exemplos de dois grandes incidentes que ocorreram em 2022 e 2021, que deverão fazer-nos a todos pensar e aproveitarmos estas lições para produzirmos aqui alguma aprendizagem para as nossas organizações. E é claramente por aqui que eu gostaria de começar então o nosso dia, esta nossa conversa, porque se pegarmos no exemplo de 2021, bastante badalado, do ataque à caseia, vemos claramente que mais de 1000 empresas terão sido impactadas pelo mundo, e para mim, em particular, e foi um caso de estudo aqui dentro até da própria IMC, o caso do compromisso e a paragem de serviço da cadeia de retalho alimentar sueca, da Coop, que teve que fechar as suas lojas durante alguns dias, porque ficou comprometida através de uma exploração de vulnerabilidade neste software do seu service provider de IT.
Mais recentemente, em 2022, se calhar já nos esquecemos até por causa da turbulência de incidentes em Portugal, mas a Toyota viu a sua produção no Japão parada, também por causa de um ataque à sua cadeia de fornecimento, e por isso teve que parar as suas fábricas, muito até por uma medida de proteção, de desligar conexões ao seu fornecedor de serviços, que foi impactado neste ataque. Ora, estes exemplos vêm-nos lembrar que fornecedores não são só as empresas que nos vendem o hardware, não são só, no meu caso, na área do retalho alimentar, não é só a entidade que me vende e fornece bens alimentares para eu colocar nas lojas. Eu também tenho um conjunto de fornecedores, de parceiros, que interagem diretamente nas minhas infraestruturas da IT, que me prestam serviços, muitas vezes até já nem relacionados com o IT, mas suportados em tecnologia, e cada vez mais toda esta cadeia de funcionamento das organizações está integrada, depende de integrações de sistemas de informação com os quais não conseguimos sobreviver. Cada vez mais temos soluções suportadas em ambientes cloud, temos prestadores de serviços com os quais já não existe troca de informação materializada, toda ela hoje em dia já é desmaterializada. Pensemos só no exemplo da faturação eletrónica e das próprias integrações para ordens de compra, gestão logística, guias de transportes, etc. Por isso, esta digitalização da nossa operação levanta-nos várias questões e deverão ser um foco também por parte das entidades de preocupação. Nós aqui, e partilhando este exemplo, o caso concreto da EMC, temos por prática, como eu estava a referir, produzirmos lições aprendidas após os incidentes que vamos vendo a ocorrer no mundo relativos a empresas de áreas similares à nossa, neste caso do retalho alimentar, e após o incidente de julho de 2021 do Caseia e do impacto na CUP, fomos estudar algumas orientações que pudéssemos adotar na EMC para trabalhar com parceiros e gerir esta relação com fornecedores. E então, um dos primeiros documentos, e já agora e fiquei também aqui em âmbito de partilha, nós fomos recorrer a um insight do organismo norte-americano para a segurança do ciberespaço, a autoridade, o CISA, e estudámos este documento, e ele foi publicado em setembro de 2021 e depois já foi utilizado em 2022, que de uma forma de alto nível já fornece uma visão, uma framework para ajudar a mitigar os riscos na cadeia de fornecedores, nomeadamente na componente em que nos promove e permite começar a pensar, por exemplo, se temos bem definido de quem é a responsabilidade pela operação desse, por exemplo, serviço da IT e a própria segurança do serviço. Questiona-nos sobre como é que nós identificamos ou inventariamos os ativos críticos da organização, como é que protegemos os nossos ativos, e também introduz um conjunto de orientações, de propostas de avaliação, seleção, qualificação dos parceiros, fornecedores, antes sequer da execução do serviço, e também numa fase já pós-contratual, como é que eu atribuo as permissões, os acessos, como é que este fornecedor vai interagir comigo, como é que os sistemas que este fornecedor me estão a ser interligados na nossa organização. Deixo aqui a ligação também, podem consultar, mas é extremamente interessante lermos este documento, não é um documento muito extenso, porque ele é focado precisamente nos Managed Service Providers, que é uma das maiores vamos lá ver, tendências hoje em dia, cada vez mais com a saída de recursos humanos das organizações, estamos a migrar para um modelo em que existem parceiros a fazer a gestão de serviços, desde o parceiro que gera o CCTV, o parceiro que gera os AVACs,
ou cadeia de frio, etc., dentro das organizações. E estas guidelines são transversais a todas estas tipos de organizações que podem interagir nos nossos sistemas. Então, quais são estas boas práticas, ou o que é que eu devo fazer para trabalhar esta temática? E eu vou aqui dissecar um bocadinho então os tópicos que este insight nos traz. Primeiro, há uma necessidade de definir na organização quem é que é o responsável por esta operação e qual é a segurança dos serviços. Uma das maiores problemas identificados nesta matéria quando subcontratamos ou passamos para serviços geridos, a organização que faz a adjudicação destes serviços usualmente esquece de garantir, que vai ter alguém do seu lado que vai acompanhar a execução desse contrato e vai perceber claramente como é que a operação desse contrato se faz. Não falamos aqui só da execução financeira, mas é mesmo a questão da operação, e depois também a componente de segurança associada a esse contrato. Por muito que muitas vezes custe, será importante à partida, por exemplo, definir claramente as responsabilidades de cada uma das partes em caso de incidente de segurança, atendendo, por exemplo, aos tempos de resposta a incidentes que hoje em dia as diversas legislações que nos impactam trazem. Desde logo o regime de segurança do ciberespaço, com tempos de notificação à CNCS de 2 horas em caso de incidente, ou o regime de proteção de dados, o Regulamento Geral, em que nos traz 72 horas para contactar e reportar, notificar à autoridade de controle. Por isso, logo aí temos algumas balizas que é importante claramente definir à partida. Da nossa parte do cliente, também não esquecermos que não devemos dispensar também toda a confiança de responsabilidades do cliente, quer da componente de contratação, das cláusulas contratuais, da execução, da aplicação de penalizações em caso de incumprimento, e também perceber se toda a organização, isto é, se a gestão de topo está consciente desta transferência de responsabilidades que primariamente estão atribuídas à organização para um fornecedor. Isso também é um dos tópicos que é importante trabalhar. Nestas responsabilidades do cliente também há aqui uma área falando aqui do meu caso prático, nós também trabalhamos, tem a ver com as matérias de responsabilidade até a nível de seguros. Quando nós estamos a transferir a prestação destes serviços para um terceiro, muitas das vezes os seguros que existem na organização para proteger e mitigar riscos, muitas vezes de responsabilidade da organização, podem ser beliscados ou não preverem, por exemplo, esta transferência de responsabilidades para um terceiro que passa a realizar a gestão dos serviços em nosso nome. Por isso há aqui um conjunto de temas que é importante trabalhar. Há aqui também uma área que é logo essencial também à partida começar a ser definida neste pensamento prévio, que é: e se eu tiver um incidente, o que é que eu vou fazer? Será que eu tenho os contactos das pessoas certas para ativar e nos prazos que eu necessito para responder à minha organização? Quem são as pessoas do outro lado, do parceiro, que vão poder intervir? E eu costumo sempre utilizar exemplos de grandes incidentes ou de grandes crises no mundo para perceber, por exemplo, esta questão do quem intervém, como é que intervém. Lembra-se quando ocorreu foi tornado público o WannaCry, todas as organizações correram a fazer a atualização dos seus sistemas, pediram aos parceiros para produzir e dedicar tempo a aplicar os patches aos seus sistemas, e isto criou um problema de concorrência. Quem é que é o primeiro parceiro a ser servido neste momento? E isto também é um tema, porque os managed service providers são muito simpáticos porque eles ganham escala e poupam dinheiro às organizações porque prestam serviço a muitas entidades, mas no dia em que tivermos todos um problema na mesma aplicação que é gerida por esse managed service provider, quem é que vai ser o primeiro a ser servido?
E depois temos também, em caso de incidente, após infelizmente ter ocorrido, como é que eu acedo a evidências forenses? Será que o parceiro está disponível, o fornecedor está disponível para me fornecer evidências? Será que o fornecedor não vai, de repente, tentar ocultar ou impedir este acesso? Como é que eu legalmente faço esta transferência de acessos? Por isso, há aqui todo um conjunto de temas de responsabilidade prévia e até de pensamento e mindset da própria organização que devemos, antes sequer de migrar para um serviço, para este tipo de áreas e muito na componente de serviços geridos, avaliar. A própria Amazon e a CISA faz esta ponte para este modelo de Shared Responsibility Model da Amazon, e é interessante ver, por exemplo, nestas grandes entidades, que já hoje em dia prestam serviços a muitas entidades no mundo, como é que se faz, ou se poderá fazer esta partilha de responsabilidades, quais são os tópicos em que cada um assume e reorganizam esta partilha. Ponto seguinte que gostava também aqui de partilhar tem a ver com os ativos críticos, isto é, e eu sem conhecer a minha própria organização e sem conhecer quais são as minhas joias, não é? A forma como eu me protejo, como eu me organizo, como é que é a minha arquitetura, vai ser difícil gerir as preocupações corretas e a mitigação dos riscos associados a esta gestão de fornecedores. Depois há aqui também uma área importante que é, eu se não simulo, por exemplo, um incidente, eu não vou verificar nem perceber se me falta um contacto que eu posso necessitar para ativar em caso de crise, não vou perceber, por exemplo, qual é o procedimento que o parceiro tem implementado para responder a uma chamada, qual é o tempo que ele vai demorar, por exemplo, a ativar uma equipa para nos apoiar e nos ajudar na mitigação desse incidente. Por isso é importante trabalharmos esse tema. Mas como um todo, como organização e como viabilidade da organização, claramente também é proposto e nós também adotamos esta visão de termos primeiro plano de gestão de crise, isto é, percebermos atendendo ao impacto de um ciberataque, percebemos como é que vamos gerir toda a crise e quem são as entidades, os outros parceiros que nós vamos juntar, porque provavelmente para responder a uma crise vamos estar a juntar um outro parceiro que possa vir a ter que interagir com outro fornecedor e criar aqui um ecossistema de terceiros que também é importante gerir e estarmos preparados para isso. E, acima de tudo, percebermos como é que estamos de medidas de mitigação para garantir a viabilidade da empresa, isto é, como é que está a nossa continuidade de negócio. E sem pensarmos nestas questões, muitas das vezes não nos lembramos ou não identificamos totalmente os riscos associados a estas, introduzidos na cadeia de operação pelos nossos fornecedores. Depois, uma grande sugestão também que deixamos aqui é esta questão das lições aprendidas de incidentes e também partilhá-las com a gestão de topo. No nosso caso, o exemplo do Kaseya foi muito útil. Nós produzimos uma lição aprendida, o documento chegou à gestão de topo da organização, daí saíram um conjunto de ações que nos ajudaram ao longo dos últimos meses, e é importante aproveitarmos estes exemplos. Todos os dias há boas notícias, infelizmente boas, isto é, boas fontes para produzir lições aprendidas, mas infelizmente todos os dias há incidentes que atingem todos os setores da economia ou da operação até governamental, e como tal, produzir lições aprendidas é fácil e ajuda a demonstrar e a identificar fragilidades na própria organização. Porque todos nós, hoje em dia, dependemos de tecnologia de terceiros, dependemos de fornecedores que nos entreguem valor e soluções à nossa organização, e muitas das vezes só depois de acontecer a outros é que olhamos e dizemos, também isto podia acontecer comigo. Eu também uso uma solução de gestão remota para gerir o meu parque de equipamentos. Por isso, em vez de ter sido o Kaseya a ter sido comprometido e tivesse sido outro produto qualquer, de outro provider, muito provavelmente eu teria tido um impacto, ou podia potencialmente ter um impacto muito similar e parecido ao que ocorreu. Depois de conhecermos a organização, e
a velha máxima, eu não consigo proteger nem defender nada do que a minha organização sem me conhecer, então devo passar para a fase de proteção, isto é, o transferir a prestação, por exemplo, de serviços para um fornecedor não mantém o nível de risco de uma organização, acrescenta o nível de risco à organização. Por isso, claramente, eu tenho que conhecer e ter em place controles operacionais robustos, quer para mim, quer para a prestação de serviços, por exemplo, no caso mais a serviço do terceiro, ou trazer uma appliance do parceiro para dentro de portas é o mesmo problema. Depois, muito ligado ao ponto anterior, também a nossa arquitetura. Nós conhecemos bem a arquitetura da nossa organização, como é que nós gerimos? Ou será que temos uma arquitetura tão densa, tão desconhecida, com diversos fornecedores a intervir nessa arquitetura, a entregar hardware, software, outros a fazer gestão desse hardware e desse software, depois outros terceiros a fazerem manutenção desse mesmo hardware, e depois no fim de contas ninguém sabe até quase quem é que interviu, quem é que foi o técnico que lá foi realizar, como é que as credenciais desse ambiente, dessas arquiteturas são mantidas, etc. E isto leva-nos muito àquela parte que é, eu tenho que gerir quer os procedimentos, quer também muito importante, e infelizmente grande parte dos incidentes que têm ocorrido e que estão relacionados com cadeia de fornecedores vão bater neste tópico, na questão da autenticação e autorização. São essencialmente credenciais que estão na posse de fornecedores ou em equipamentos de fornecedores que são comprometidas e que depois aí levam a incidentes nas organizações também geridas por essas entidades. Por isso é extremamente importante percebermos como é que gerimos a autenticação e a autorização destes acessos, e aquelas velhas máximas dos privilégios mínimos, privilégios unicamente necessários, dos acessos extremamente focados só para aquilo que é a necessidade do fornecedor, são cruciais para garantirmos este ambiente. E como é que eu devo então selecionar, ou como é que avalio o nosso parceiro? Essencialmente antes da execução do serviço, porque se estivermos a fazer isto somente após, poderá já ser tarde demais e podemos estar aqui a criar níveis de desconfiança e de preocupação difíceis depois até já de gerir. Por isso há um conjunto de questões e mais uma vez este insight que referi inicialmente explica isto de uma forma muito mais extensa, mas partilhando aqui a minha experiência. Se começarmos a perguntar previamente, então forneçam-nos quais são os vossos níveis de serviço assegurados, como é que nós podemos garantir? E muitas vezes estamos atentos à formulação destes serviços, à forma como os SLAs estão definidos, isto é, ok, eu tenho um SLA muito rápido, mas é só para atender a primeira chamada, para iniciar a resolução ou para concluir a resolução, até nem existe SLA. Depois, se claramente até na postura da proposta ou até no draft contratual, o parceiro ou o fornecedor diz claramente como é que são as suas responsabilidades operacionais, quais são os seus pivôs, quais são os seus contactos de segurança, etc. Muitas vezes isto é uma informação quase que não existente ou até de difícil orientação. Um terceiro ponto que eu gostava também aqui de partilhar e para o qual, por exemplo, contratualmente é muito difícil encontrar um contrato que já venha a falar disto claramente, tem a ver com as orientações sobre a resposta a incidentes. Ninguém escreve sobre isto, ninguém diz quais são as condições, por exemplo, de permitir ou não permitir acesso a evidências forenses, a colaboração em resposta, como é que, por exemplo, é gerido esse esforço que poderá ser solicitado no âmbito da resposta ao incidente. Por exemplo, correção de vulnerabilidades, ou se, mais uma vez, a questão do WannaCry, se for necessário realizar, como é que é a postura da empresa, qual é a postura de gestão de concorrência nesse fator. Outras situações excepcionais possam ocorrer. Tudo bem que muitas vezes a resposta que tenho é uma crise, toda a gente está aqui para ajudar. Isso é verdade, mas se a situação for muito contida, impactar poucos clientes. Quando olharmos ao exemplo do Caseia, que impacta 1000 empresas em simultâneo, não me parece que
estamos aqui todos para ajudar, provavelmente alguém vai se esquecer destas componentes. E depois vamos ter a parte da responsabilidade, não é? Quer dizer, eu tenho lucros cessantes, tenho perdas financeiras que possam ter sido provocadas por estes problemas do nosso fornecedor, e quem é que as vai assumir? E claro, contratos muito abertos, muito ambíguos, vão permitir aí grandes discussões e provavelmente vamos estar numa posição mais desconfortável nessas situações. Depois há uma área em que temos que começar a trabalhar, tem a ver com a visibilidade sobre aquilo que o fornecedor faz e interage com as nossas infraestruturas, ou com os nossos sistemas, tem a ver com acesso a informações de logos de segurança, por exemplo, garantir que estas redes em que o fornecedor vai utilizar passam, por exemplo, por um IDS, ou pelo menos por uma análise de tráfego para percebermos o que é que está ali a passar, o que é que ele está a fazer, o que é que está a acontecer. Por exemplo, gestão de configurações, o que é que ela altera? Imaginem, cada vez mais existe network services suportados por terceiros, em que firewall as a service, rede as a service, tudo isso. Mas é importante, por exemplo, para garantir que os sistemas que estão a ser geridos por terceiros se mantenham alinhados com as políticas da organização, permitir que o cliente mantenha acesso, por exemplo, ao log de auditoria das configurações dos equipamentos e perceba o que é que o manager provider está a realizar nos serviços. E existem outras anomalias também que possam ser monitorizadas, e é importante garantir previamente este alinhamento, muitas vezes para depois evitar discussões sobre se aquilo tem dados pessoais e se é um problema que deverá ser gerido no âmbito da RGPD, ou se é outra questão, ou se existem ali depois as cláusulas de segredo comercial, por exemplo, não posso permitir acesso a nenhuma informação sobre o que eu vou prestar e o que eu vou fazer. Depois, há outra área que tem a ver com a realização de auditorias pelo cliente, que nós necessitamos cada vez mais tornar aberto este ecossistema, permitir que os clientes possam auditar os service providers, ou pelo menos, por exemplo, se forem pegarmos em exemplos como a Amazon, como a Microsoft, como a Google, existia por parte do fornecedor uma transparência considerável sobre aquilo que faz a nível de postura de segurança, quais são os relatórios de segurança que são realizados, e também uma postura de permitir auditorias, por exemplo, sem aviso por parte do cliente. Já hoje em dia os principais providers de cloud têm um conjunto de regras de engagement, por exemplo, que permitem que o cliente possa realizar um pentest aos seus serviços sem ter necessidade de estar a contactar e a pedir autorização à Google ou à Amazon para fazer um pentest à sua infraestrutura. E é muito importante esta definição prévia, porque senão a seguir vamos ter um problema, que é, ok, eu contratei um serviço, tenho um site em determinado sítio, a minha marca que lá está, eu preciso de auditar e verificar que a solução que um terceiro desenvolveu e alojou lá não está vulnerável, mas eu depois não posso fazer uma auditoria ao sistema porque não tenho previsto estas regras de auditoria, de pentest, etc., ou as regras de engagement previamente definidas. Por isso, claramente, antes de negociar e antes de fecharmos contrato com alguém, convém avaliarmos estes temas, e eu não estou aqui focado nos controles de segurança, eu estou mais focado naquilo que são capacidades, quer de detecção de fragilidades, quer de resposta após incidentes. Relativamente às permissões e acesso aos fornecedores, como eu estava a referir, os acessos ao fornecedor vão estar limitados ao âmbito e os privilégios necessários. Eu referi anteriormente, e isso é público, como grande parte dos ataques dependem de que na cadeia de fornecedores têm ocorrido às credenciais que estão disponíveis, que são comprometidas nos nossos fornecedores e que estão disponíveis para a sua aplicação, as organizações devem aqui adotar claramente medidas que ajudem a proteger essas credenciais. E, desde logo, garantir que temos segundos fatores de autenticação robustos, mas também, se calhar, em alguns casos, limitar o âmbito até onde é que essas credenciais podem ser utilizadas.
Se estamos a falar de credenciais, por exemplo, de acessos privilegiados à organização, um sysadmin, um network admin, se calhar eu devo garantir que essa credencial não pode ser utilizada em nenhum sistema que não tenha o mesmo nível de segurança e que tenha os meus sistemas, do quais os meus técnicos utilizam essas credenciais. O que pode, em alguns casos, obrigar a termos ser nós a fornecer o sistema para permitir que o prestador de serviços realize essa prestação. Depois, outro tema muito complexo tem a ver com os acessos remotos, e trago aqui o VPN, essencialmente, porque a primeira coisa quando se lê e quando se pensa nisto, proteger o acesso remoto do parceiro, vamos dar um VPN, que eu não vou expor um RDP, um SSH, é verdade, mas estou a expor um par de credenciais VPN que eu não sei como é que o parceiro vai gerir, que não sei em que sistemas é que o parceiro vai colocar aquele par de credenciais, pelo que também aqui devemos perceber e limitar onde é que o parceiro usa este tipo de acessos. Muito provavelmente, se são VPNs para ambientes que permitem acesso a ambientes críticos da nossa arquitetura, se calhar também limitar mais uma vez os sistemas por onde ele possa utilizar este acesso. E claramente limitar o tipo de protocolos que estão expostos e tentar focá-los para áreas seguras, como, por exemplo, através de VPN, mas mesmo aqui, mais uma vez, limitar, fechar, e isto leva-me também às VPN site-to-site, em que eu confio no parceiro, por isso vou dar uma VPN para a rede do parceiro, porque ele tem várias pessoas a trabalhar connosco. Mais uma vez, eu tenho que perceber o que é que aquelas pessoas fazem, como é que elas acedem, que protocolos vão aceder, e principalmente tudo aquilo que hoje em dia são protocolos de acesso remoto, garantir que são acessíveis a partir de equipamentos com a mesma postura de segurança que nós temos. E isto leva-nos à questão também de se o parceiro ou o prestador de serviços intervém diretamente na nossa infraestrutura, e quando eu aqui estou a pensar mais em infraestrutura, estou a pensar nesta parte crítica da organização, equipamentos, assets de rede, hypervisors, sistemas operativos de sistemas críticos. Se existe este tipo de situação, aqueles pontos anteriores, dizer que é importante guardarmos logs, guardarmos informação do que é que ele faz, quem é que acedeu, monitorizar esses acessos é crítico, para perceber também, em caso de incidente, qual foi a atitude do agente malicioso. E depois precisamos claramente ter estas ações todas registadas, todas guardadas, e isso, se não forem sistemas em que nós possamos ter acesso ou que nos sejam integrados no nosso sistema, vai criar dificuldades contratuais de gerir. E há um tópico também importante aqui falarmos, que é: se eu defini uma postura de segurança, para mim e para alguns prestadores de serviço, eu não posso ter uma postura diferente para outro fornecedor que esteja, por exemplo, no mesmo âmbito, na mesma rede, no mesmo segmento. Se dissermos, mas é uma startup, é uma empresa pequenina, eles não têm capacidade, comprar essa licença de EDR vai-lhes custar um balúrdio porque eles não conseguem prestar esse serviço. Bem, mas eles estão a interagir, a trabalhar no mesmo espaço que outras empresas que têm aquela postura e que nós próprios temos de ter. Por isso, se eu tiver a introduzir um terceiro com uma postura mais baixa, na prática estou a fazer um downgrade total à minha postura de segurança para aquele nível de postura. Por isso, de alguma forma, as organizações deverão encontrar estratégias, mecanismos, de poder dar estes acessos com esta postura. E falo precisamente deste tópico porque, sempre na área de desenvolvimento de software, o que mais se assiste eu tenho uma empresa pequenina, eles estão a fazer aqui um projeto, isto é muito interessante, é uma ideia inovadora, tenho que rapidamente estar no mercado, e eu preciso ter este fornecedor ligado à nossa rede, porque eles têm que fazer deploy desta solução no servidor Y, mas na prática a postura de segurança dessa empresa é muito baixa e, como tal, não cumpre os requisitos. Se calhar mais vale a pena avaliarmos se somos nós que damos, por exemplo, recursos para o desenvolvimento, se damos uma VDI, por exemplo, para esse processo, e aqui
para esta área da postura, a nossa experiência, por exemplo, leva-nos à utilização bastante de VDIs, em que nós damos VDIs limitadas no tempo, muito efêmeras, só para aquela prestação, só para aquele período em que o parceiro na realidade precisa ter acesso. Tentar acabar com os túneis de VPN permanentemente ligados entre parceiros, só ligar no momento em que ele precisa de fazer aquela intervenção, desliga após a intervenção, e não há aqui uma exposição ilimitada do tempo da nossa superfície a um potencial ataque. Terminava deixando-vos aqui então algumas referências. Nós, MC, Grupo Sonai, temos já há vários anos adotado o NIST CSF Cyber Security Framework como referência, e por isso vamos seguindo várias referenciais produzidos pelo NIST e pelas autoridades norte-americanas nesta matéria. Depois fazemos um trabalho, claro, de alinhamento à legislação portuguesa e a referenciais europeus, mas trazemos aqui um bocadinho que foi o nosso trabalho, quer a nível de gestão de risco, a nível cyber da supply chain, quer nestas documentações que nos ajudam a perceber, a gerir riscos de vendors e também de como mitigar algum destes riscos nesta camada aplicacional, e também não só, até dos próprios fabricantes, para a própria organização. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido útil, e estou aqui depois disponível para responder às vossas questões. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Passaríamos desde já à Maria João para a sua apresentação. Obrigado. Maria João, o palco é seu. Muito bem, obrigada. Bom dia a todos. Isto de falar a seguir ao Luís vai ser complicado, não é? Ele já referiu grande parte aqui das boas práticas. Bom, vou tentar focar aqui um bocadinho aquilo que o CNT nos pediu, que foi como é que nós materializamos este conjunto de boas práticas no mundo hospitalar. Portanto, nós diferenciamos por sermos uma entidade pública do Estado, e portanto com algumas regras, quer a nível de contratação de serviços, etc. Não é? E portanto, obviamente que temos aqui algumas práticas que utilizamos, e portanto, partilhando aqui um pouco hoje convosco aquilo que temos neste tema. Portanto, no fundo, a cadeia de fornecedores e a cadeia de fornecimento, não é? O que é que diferencia a saúde? Efetivamente, quer dizer, temos aqui inúmeros processos de cadeia de fornecimento, não é? Que fazem com que um hospital funcione, que vão desde a parte alimentar a materiais de consumo, medicamentos, equipamentos médicos, gestão técnica do próprio edifício. Mas hoje nós, provavelmente nesta sessão, iria focar mais naquilo que é da minha área de responsabilidade, que tem a ver com a parte de software e a parte da IT, e da forma como nós vemos a cadeia de fornecimento a nível de software. Portanto, dar uma breve alusão aqui a ataques de cadeia de fornecimento, trago aqui outros exemplos diferentes do Luís, pronto, e algumas das medidas organizativas. Partilho convosco aqui um dos documentos da ENISA, é um documento relativamente recente, é de maio de 2021, e que já indica que esta matéria de supply chain é claramente uma área emergente em termos de cibersegurança, e que todas as entidades devem estar a preparar para ela. Na minha opinião, daquilo que é o mundo dos players de fornecimento na área da saúde, eu acho que este tema ainda tem sido relativamente pouco debatido, não é? E agradeço aqui o CNTS nos ter dado aqui o palco hoje de poder vir fazer este webinar convosco, não é? Na expectativa de que realmente este tema possa ser mais dinamizado em termos de discussão, para realmente conseguirmos ter melhorias. Portanto, está identificado como sendo uma das ameaças mais relevantes, está no top 10 e portanto, só por isso julgo que nos merece toda a atenção. Quando olhamos para uma cadeia de fornecimento e uma cadeia de fornecimento de software, estamos preocupados não só com o fornecedor direto desse mesmo produto,
mas com toda a cadeia que pode fazer parte desse mesmo fornecimento, não é? Portanto, nós a montante não temos muitas vezes noção das subcontratações que os nossos fornecedores diretos, não é, no fundo, têm, e isto significa que hoje um ataque deste género tipicamente não vem diretamente, vem por intermédio de um fornecedor que, por sua vez, presta serviço a outro fornecedor e que nem se apercebe que está a ser um veículo da intrusão e da ameaça desse mesmo ataque, não é? E, portanto, daí que é fundamental usar um conjunto de boas práticas que, pelo menos, que permitam mitigar este tipo de situações e detectá-las em tempo útil. Na prática, este documento da ENISA, e deixo os links que realmente o documento, não sendo extenso, não é? apresenta toda esta relação. Existe uma cadeia de relação de confiança, não é, com os fornecedores, e tipicamente ambos são expostos a este tipo de ameaça e que se traduzem em técnicas de comprometimento, não é? E em identificação de ativos muito particulares e específicos para cada uma das partes, quer seja fornecedor, quer seja consumidor final. E, portanto, o documento em si traduz uma taxonomia standard daquilo que são os targets que são normalmente as ameaças, sendo que para um cliente final, e como o Luís muito bem dizia, a questão de um prestador, não é, poder ser alvo de um ataque ou de transporte de um ataque, não é, coloca-o numa posição muito vulnerável depois em termos de resposta e de suporte aos próprios clientes da mitigação desse mesmo ataque, não é? E, portanto, a questão a quem preste serviço primeiro é uma questão fundamental e muito importante. Quando olhamos para aquilo que é a timeline dos ataques, portanto, este documento traduz os ataques dos últimos 2 anos e nós vamos vendo que no último ano claramente temos registro de um número mais elevado de ataques, mas isto já vem de trás, portanto, com ataques conhecidos. Portanto, eu trouxe aqui um ataque da Maersk, que é uma transportadora dinamarquesa de contentores e que foi muito conhecido este tipo de ataque. Teve efeitos na saúde, nomeadamente na distribuição de fármacos, que também eram transportados a nível dos contentores. E que uma vez tendo tido estes ataques, os ataques não foram no fundo, dirigidos como alvo, exploraram vulnerabilidades e numa cadeia de transmissão de software instalaram-se e, portanto, pararam praticamente a operação e isso teve repercussões quer financeiras, quer indiretas a todos os clientes, não é? que no fundo usufruíam do serviço de forma direta ou indireta. Não é? Mais recentemente tivemos o exemplo de um ataque do SolarWinds e, portanto, é um ataque conhecido e que também foi por injeção de malware no middleware, portanto, num prestador subcontratado e que produziu num patch, que deveria ser um patch de atualização de produto, não é? Produziu a inclusão de um malware que afetou milhares de clientes da SolarWinds em todo o mundo, não é? E, portanto, isto significa que nesta questão de relação de confiança entre fornecedor e cliente, não é? Nós tendo um patch de um determinado fornecedor e usando aqui uma técnica de atualização de vulnerabilidades, etc., rapidamente confiamos, atualizamos e, portanto, não é suposto estarmos a trazer malware para dentro das nossas infraestruturas. Contudo, isso aconteceu e, portanto, levanta aqui uma série de identificação de ameaças e de riscos que importa aqui usar, no fundo, boas práticas que permitam mitigar esse tipo de situações. Algumas das orientações, e eu fui buscar aqui as orientações da cibersegurança inglesa, traduz-se no fundo em 4 grandes grupos de aspectos a ter em consideração.
O primeiro é perceber os riscos, não é? E perceber os riscos de forma partilhada até com os nossos fornecedores. Eu julgo pelo menos na saúde e daquilo que eu conheço na área da saúde, os nossos fornecedores, de uma forma geral, vão começando a estar mais atentos para estas matérias, mas é importante que eles percebam toda a dimensão das ameaças e dos riscos que se aportam a cadeias de fornecimento e a cadeias de fornecimento de software. Reparem que basta usar uma livraria que possa ser desenvolvida em open source e que possa fazer parte de uma framework de código a nível do fornecedor, que essa mesma livraria pode vir comprometida em termos de software pelo fornecedor e, portanto, pode ser colocada num ambiente produtivo sem que o próprio fornecedor tenha consciência de que isso aconteceu, não é? E, portanto, com a rotatividade das equipas, com a rotatividade dos elementos que integram essas mesmas equipas, é importante que o fornecedor também estabeleça boas práticas naquilo que é desenvolvimento de software, controle desse mesmo software, controle das credenciais que são usadas no desenvolvimento desse mesmo software e depois em toda a sua cadeia de operacionalização. Não é? Portanto, estabelecer controles é necessariamente importante. É importante comunicar aquilo que é o nosso ponto de vista enquanto cliente final junto do fornecedor. E, portanto, nesse ponto de vista, estabelecer aqui um conjunto de requisitos mínimos, estabelecer níveis de confiança, níveis de segurança, assumir aqui os papéis de cada uma das partes. Efetivamente, hoje, os contratos de assistência técnica tipicamente ainda não incluem grande parte da informação necessária para estabelecer estes mesmos papéis de responsabilidade, que são fundamentais no caso de haver uma ameaça e uma falha de segurança com algumas consequências. E, portanto, isso traduz-se principalmente nestes momentos críticos, uma peça absolutamente essencial, não é? Está estabelecido que é importante, não é, ter este nível de sensibilização e, portanto, fóruns como este de discussão são particularmente úteis para se passar esta mensagem de que é preciso discutir sobre estes temas com os fornecedores, com as cadeias de fornecimento. Ter de alguma forma aquilo que é uma gestão de incidente de segurança trabalhada com o prestador, não é? E, portanto, eu, enquanto cliente final, efetivamente acho que é importante antecipar estes momentos, planear e perceber em termos de modelo de resposta aquilo que se pode construir com o prestador de serviços e ter disponível. E, portanto, tudo isto em termos de implementações, não é? É importante estar. Portanto, no fundo, olhando para uma melhoria contínua, é aquilo que se vê aqui como construir um ambiente de confiança com o fornecedor. As organizações têm, e principalmente o mundo hospitalar, não é? Desde os equipamentos médicos, não é? A dispositivos, a mesmo próprio software que muitas vezes é focalizado e verticalizado em determinadas funções de dispositivos médicos, é um ambiente demasiado grande, não é, para se avaliar e trabalhar aqui na área do risco. Não é? Portanto, e uma das boas práticas, efetivamente, é olhar para aquilo que são os nossos ativos mais críticos. Não é? E quando se entende por ativos críticos, é aquilo que nos faz parar a organização. Não é? E, portanto, olhar para aquilo que são os principais ativos e desses, claramente, não é, focar a nossa grande atenção. Não digo que não se olhe para todos os ativos como um todo, mas há aqueles que nos são claramente as joias da coroa, como dizia o Luís há pouco, e, portanto, para esses conseguir dedicar mais tempo com os fornecedores que prestam esses tipos de serviços e traduzir em ações mais concretas de mitigação caso alguma situação possa ocorrer. Não é? Portanto, na prática, nós temos, no fundo aqui, falando um pouco aquilo da experiência que temos
três grandes momentos em termos de atenção num processo aqui de cadeia de fornecimento, não é? Temos uma altura em que fazemos uma aquisição de um determinado software e, portanto, cingindo-me aqui àquilo que é a cadeia de fornecimento de software. Temos um momento de instalação, de configuração e depois um terceiro momento de operação e de manutenção, quer evolutiva, quer corretiva desses mesmos produtos. Portanto, quando olhamos para um processo de aquisição, efetivamente, quer dizer, temos um instrumento que nos veio apoiar em muito, que foi a resolução do Conselho de Ministros, a 41 de 2018, que no fundo materializa num conjunto de requisitos técnicos aquilo que todos os softwares da administração pública, não é, devem suportar enquanto boas práticas, uns obrigatórios e outros desejáveis, mas efetivamente a matriz está definida, não é? Ter um produto tecnologicamente atualizado é fundamental, ou seja, muitas vezes, portanto o São João aqui é obrigado às regras de contratação pública, quando lança os seus procedimentos aquisitivos, procura trazer produtos que estejam tecnologicamente atualizados, não é? Tipicamente as áreas de equipamento médico andam um pouco mais atrás em termos de atualização tecnológica, principalmente em termos de produtos de IT, o que torna em si, no fundo, uma ameaça, uma vulnerabilidade maior em relação a este tipo de produtos. Mas, portanto, é algo que para nós é fundamental. Portanto, não olhar para uma compra que se faz hoje, não é, de um software que nós sabemos que vai entrar numa linha de descontinuidade no curto prazo. Avaliar a parte do prestador, não é, em termos de boas práticas. Nós não temos essa prática nacional em relação às infraestruturas de Estado, mas deveríamos ter algo que pudesse credenciar aquilo que são os prestadores de serviço para o Estado. Na prática é muito difícil de avaliar estas boas práticas e, portanto, definir aqui quais são os limites que se podem aportar a este tipo de avaliação de boas práticas, da forma como o prestador desenvolve, muitas vezes é difícil de traduzir isto em requisitos de compra. É, no entanto, possível de definir aqui a subcontratação e nas subcontratações poder avaliar se são aceitos ou não são aceitos em termos de proposta. São importantes porque, como o exemplo que há pouco dei, não é? Quando se tem um produto que tem inúmeras subcontratações no seu desenvolvimento, não é? E essas mesmas subcontratações podem contribuir com software e com outras práticas de desenvolvimento. Pronto, isto se traduz, obviamente, na qualidade de um produto cuja parte de cibersegurança, não é? Pode ser difícil de estabelecer e de ganhar níveis de confiança para a sua instalação. Portanto, no fundo, gostaríamos de também, numa componente de aquisição, é importante que o fornecedor que nos vai prestar um determinado serviço ou uma venda de produto, no fundo, possa cumprir aquilo que são as nossas políticas internas, os nossos procedimentos em uso, e que adeque a sua prestação também a estes mesmos procedimentos. Por vezes, isto parece uma frase simples, mas nem sempre é simples de conseguir concretizar isto, e, portanto, é algo que vemos como claramente necessário, não é? O dimensionamento dos recursos também é algo que num processo de compra, nem sempre os prestadores conseguem traduzir nas suas propostas aquilo que são os recursos adequados, as dependências dos recursos para o funcionamento, quer dos seus produtos, quer dos serviços que prestam, e isso é parte essencial, não é? Para se conseguir depois dimensionar um ambiente seguro e dimensionado, e devidamente dimensionado. Portanto, não menos importante, não é? Num processo aquisitivo, a obrigatoriedade aqui de meios de instalação,
documentos que permitam, não é, complementar aqui toda a nossa gestão de inventário, de informação, de configurações, de parametrizações, manuais de utilizadores e de operações da solução, e portanto é algo que também, de uma forma geral, consideramos absolutamente essencial nesta fase do processo. A questão da assistência técnica, suportes e garantias e manutenções, portanto, tudo isto nos leva aqui a práticas que tipicamente estão definidas do ponto de vista de procedimentos internos no hospital e que, portanto, importa, lá está, associado aqui ao cumprimento dessas mesmas políticas, que o prestador também as conheça e que possa adequar estes modelos de assistência técnica àquilo que está disponível. Portanto, quando olhamos para um segundo processo, e em termos de instalação e configuração de produtos e serviços na nossa entidade, olhamos muitas vezes àquilo que são as preocupações que o IT tem perante aquilo que é um setup de qualquer produto. No fundo, pedimos sempre que os setups iniciais sejam, de uma forma geral, são presenciais. É importante salvaguardar que a instalação destes tipos de produtos devam-se estar todos licenciados. Este é um aspecto que é particularmente importante, uma vez que os fornecedores, muitas vezes, quando nos abordam, tentam instalar alguns meios, alguns softwares que fazem uso, às vezes, em ambientes de desenvolvimento, e que nós, em ambiente produtivo, efetivamente, queremos ambientes limpos, queremos ambientes estritamente com o software que é necessário e, portanto, reduzir de alguma forma o risco de poder ter outro tipo de software instalado que não o software exclusivo para aquele ambiente produtivo. Ter aqui segmentação de rede e políticas de antivírus e de IDS é-nos importante e, portanto, não misturando aqui os níveis de prestadores e, portanto, daí regulando aquilo que o Luís também dizia há pouco, não é? Dos diferentes níveis de segurança que se estabelece para cada um dos fornecedores, é fundamental para garantirmos que pelo menos o mínimo comum tem que ser cumprido pelos prestadores que estão dentro da mesmo tipo de segmentação de infraestrutura. Quando instalamos um produto novo, pronto, temos sempre o cuidado de articular com os prestadores de forma a que os utilizadores de instalação dos produtos, não é, sejam no fundo diferenciados daquilo que são os instaladores de sistemas operativos, de camadas aplicacionais ou de produtos. Pronto, isto são boas práticas que se podem aplicar e que normalmente os prestadores que trabalham em âmbito hospitalar já se vão habituando a usar isto como prática mais comum. Ter a infraestrutura atualizada e os patches de segurança de toda a infraestrutura é algo que também vemos, portanto, numa gestão de vulnerabilidades. O ambiente hospitalar é muito particular, porque tipicamente baixar os serviços após a entrada em produção é uma missão difícil, mas necessária e, portanto, dar a conhecer à comunidade hospitalar, não é, de que uma boa gestão de vulnerabilidades é importante do ponto de vista de segurança dos sistemas e que, portanto, isso por vezes traz algumas consequências em termos de disponibilidade de serviço, mas partilhando aquilo que é a importância sobre o tema, acabamos por conseguir concretizar, não é? Não menos importante, ter aqui os ambientes de backups e restores feitos nas alturas de instalação e depois em toda a continuidade do ciclo de vida deste mesmo software, em termos de teste de restore com políticas associadas, é bastante importante, não é? Nós temos sempre a expectativa de nunca ter que vir a fazer restore sobre os nossos produtos, mas o que é facto é que se tivermos que o fazer, é bom que eles funcionem e, portanto, daí considerar ser uma das práticas comuns de estabelecer. Os logs são fundamentais, nem sempre os prestadores estão muito disponíveis para a disponibilização de todos os tipos de formatos de logs que são necessários,
tê-los de forma síncrona é fundamental e, portanto, aqui o pormenor do acertar relógio é importante. Mas esta é uma matéria que, do ponto de vista contratual, tem que estar prevista, não é? E, portanto, tem que estar prevista a existência destes mesmos logs, a disponibilidade dos prestadores para as questões forenses, não é? Se estão disponíveis, se não estão disponíveis, para fazer análise desta mesma informação. Portanto, deve ser incluída aqui num roadmap de uma política, não é? que aporta a existência desta informação e a sua existência enquanto ciclo de vida de um ativo importante na área da cibersegurança. Controle dos utilizadores aplicacionais é fundamental, não é? Portanto, quando temos milhares de utilizadores configurados no sistema, não é? A existência de mecanismos de autenticação e autorização são fundamentais. O ter prestadores externos, não é? que muitas vezes prestam serviços de assistência, é fundamental sensibilizar estes mesmos prestadores para a existência destes utilizadores, não é? E muitas vezes no software é facilmente necessário ter alguns utilizadores de ambiente de testes ou de testes que possam inadvertidamente terem transitados para ambientes produtivos e poderem estar ativos. Estes mesmos utilizadores têm que ter ciclos de vida, não é? De credenciais e de acordo com a resolução de conselho, não é? Deveriam ter até dupla fatores de autenticação, não é? E, portanto, o software na saúde ainda não tem esta realidade muito aplicada e portanto, é algo que nós vemos como matéria a desenvolver e a desenvolver com os prestadores de serviços também, que nos prestam serviço. Portanto, quando aplicável, no momento de instalação, achamos útil fazer todos os testes de alta disponibilidade, portanto, é fácil num ambiente de alta disponibilidade haver uma componente, não é, que perante um efeito adverso, não funciona em alta disponibilidade e, portanto, não se traduza na disponibilidade do sistema e, portanto, estes testes feitos também com uma política associada e com um procedimento associado são úteis para encontrar vulnerabilidades, falhas do sistema, falhas de configuração quando há alterações da infraestrutura e, portanto, são úteis de se materializarem. Por último, integrar isto nos sistemas de monitorização é fundamental, não é? Para conseguir perceber tudo o que possa estar a acontecer de não normal nestas infraestruturas, não é? Portanto, de uma forma geral, portanto, ter procedimentos de instalação, definir metodologias de rollback sobre estas mesmas instalações. Isto é fundamental fazer com os parceiros. De uma forma geral, os parceiros, pelo menos que têm trabalhado connosco, têm-se vindo a habituar que se definem planos de implementação, mas que há sempre um rollback e um rollback definido e conhecido por todas as partes. E quando digo por todas as partes, não são só pelas partes tecnológicas, mas por todas as partes de negócio, que se sabe exatamente como se volta atrás, quem decide voltar atrás, quando se volta atrás e como se volta atrás. Portanto, os procedimentos de contingência para os sistemas é importante defini-los, não é? O mundo da saúde ainda se traduz em muito papel, em muitos dos circuitos funcionais, mas sempre que há informatização ou há digitalização em muitos processos, é bom trazer isso para um plano de contingência, tentando sempre alargar essa mesma contingência. Normalmente as contingências fazem-se para períodos pré-definidos. Quando extravasam esse período pré-definido, estaremos sempre a falar já de um plano de continuidade de negócio. E, portanto, é bom ir construindo com estas novas peças que se vão adquirindo e instalando de novo no sistema, traduzindo como é que em contingência, não é? se pode, no fundo, continuar a fazer a prestação de cuidados. Ter um bom plano de comunicação é essencial para toda a organização,
de forma a que conheçam, a que saibam quais são as suas atividades de resposta e como é que se traduz todo este plano. Absolutamente essencial. Por último, do ponto de vista evolutivo, não é? O que nos preocupa efetivamente são as questões contratuais, não é? Portanto, conseguir ter regras de cibersegurança em contratos de manutenção, quer esta seja corretiva ou evolutiva, é importante, não é? Pelas razões que já fomos discutindo aqui nesta minha intervenção e na intervenção anterior. Perceber aqui os limites de responsabilidade das partes, perceber qual é o nível de serviço que os nossos fornecedores estão disponíveis a fornecer em caso de ciberataque, colocar isso como requisito, perceber aquilo que, do ponto de vista de continuidade de negócio, faz sentido incluir em termos de existência de produto ou serviço, ter toda a atualização aqui dos produtos aplicacionais que suportam o ciclo de vida. É relativamente fácil ficar com um produto cujo sistema operativo já está em end of life e, portanto, em end of support e já não existem atualizações e, portanto, é onde são conhecidas vulnerabilidades, mas já não se podem aplicar patches corretivos. E tradicionalmente, na saúde em concreto, há variadíssimos casos desses em que ficam dependentes de equipamento médico, não é? Cujo o ciclo de vida já terminou há muito. E isto levanta, obviamente, problemas aqui de vulnerabilidades e de segurança para toda a organização. A questão dos acessos remotos é uma questão de preocupação. Este tipo de acessos remotos, cada vez mais, não é, se tentam adotar medidas, não é, que se possam mitigar aqui a sua utilização e a confiança com que é feita essa mesma utilização e, portanto, não há o contexto de acessos remotos, não é, que fiquem ali ativos. Normalmente são on request, a pedido, são abertos, são fechados. Há critérios de alteração de credenciais, há critérios de como é que os prestadores, no fundo, acedem, portanto, não há credenciais, ou não devem haver credenciais que possam ser partilhadas dentro do mesmo prestador e, portanto, gostamos de ir ao funcionário do prestador, nem sempre isso é fácil também, porque muitas vezes os prestadores têm os seus colaboradores e esses também vão rodando, vão mudando e, portanto, esses mesmos acessos é fonte de grande preocupação. E, portanto, de melhoria contínua, diria eu. O mesmo se aplica àquilo que são os utilizadores de sistema, não é? E, portanto, seja lá sysadmin, netadmin e outros aplicacionais. As credenciais que são usadas pelos prestadores, quer no setup dos produtos, quer nos ambientes, não é? É algo que é preciso garantir a sua segurança. E, portanto, é preciso estabelecer, quer do ponto de vista contratual, alguns níveis de responsabilidade, porque nós não temos toda a metrização, que gostaríamos de ter junto daquilo que é as áreas de desenvolvimento de um prestador, não é? E, portanto, isso importa aqui numa relação de confiança com o prestador, de que sejam garantidas contratualmente as condições necessárias, não é? Portanto, promover aqui a gestão de vulnerabilidade, já fomos falando um pouco sobre isso, em toda a cadeia de fornecimento é fundamental, as atualizações de produto e ciclos de vida, isto normalmente estabelece com matriz de gestão de risco, não é? Pronto, considerando obviamente aqui os ativos críticos dos não críticos, pronto, tentando assegurar que a continuidade de negócio não é posta, no fundo, em causa. Portanto, deixaria só aqui 4 aspectos que me parecem importantes em termos de recomendação. Por muito que se possa proteger a vulnerabilidade em termos de cadeia de fornecimento existe e, portanto, é a dita relação de confiança com o prestador
E, portanto, trabalhar muito sobre ela, trabalhar com os prestadores de forma individualizada com cada um. Se o tivermos que fazer, priorizar para aquilo que são os ativos mais críticos da organização e, portanto, estar preparado para responder em caso de ameaça e de recuperar, não é? E, portanto, criar aqui muito uma cultura de ciberresiliência com cada um dos fornecedores. Eu julgo que o mercado está disponível, está aberto a isto e consciente da urgência e da premência que este tema aporta. Em segundo lugar, as decisões devem ser tomadas top-down, não é? Portanto, pela administração. São top-down na medida que uma boa cadeia de fornecimento e a segurança sobre a cadeia de fornecimento é quase o oxigênio, não é? Para aquilo que é a nossa organização funcionar. Ninguém funciona sozinho e, portanto, estas cadeias de fornecimento têm que estar operacionais, têm que estar disponíveis e têm que funcionar para a continuidade de negócio, não é? Portanto, a gestão de topo tem que se envolver nas questões estratégicas de nível operacional para garantir que realmente existe uma continuidade de negócio e que a prestação de cuidados não é posta em causa. Terceiro aspecto relevante, não é? A organização como um todo tem que perceber e estar consciente, não é? E sensibilizado para este tipo de ameaça. Tem que conhecer os planos de resposta da organização e conhecer, no fundo, as ações de mitigação para cada tipo de dano. Isto não é fácil de conseguir, não é fácil de conseguir em organizações grandes, mas é algo que tem que existir, não é? Tem que existir e tem que se ir construindo esta fonte de conhecimento. Por último, a questão dos planos de resposta e de recuperação, não é? Têm que estar feitos, têm que estar testados, têm que ser conhecidos pela organização. E o ser testados obriga a incluir novas ações de mitigação, não é? Porque esta é claramente uma área que está em constante mudança e, portanto, importa avaliar, melhorar e ir adequando todos os tipos de procedimentos. Pronto, julgo que isto era o que eu trazia preparado aqui para a discussão de hoje. Fico disponível. Pronto, passando aqui a palavra para a moderação. Obrigada. Muito obrigado. Eu não sei se o Luís está por aqui. Está. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado a ambos os apresentadores e aos ambos oradores. Foram duas intervenções extremamente interessantes. Curiosamente, de áreas de negócio diferentes, mas com visões muito semelhantes. Bebendo também informação de sítios diferentes ou de referenciais diferentes, mas também alinhados em termos do objetivo final. Eu apontei aqui um conjunto de keywords ou de buzzwords que vi durante a sessão. Primeira, o que vem do área da accountability, da gestão de risco. Estamos a falar da gestão de risco, se calhar que no âmbito da cadeia de fornecimento não diminui, ou da transferência de responsabilidades não diminui, mas aumenta para o lado das organizações, por uma questão de terem atenção também à dependência de third parties e dos seus dependentes que estão por aí abaixo. Portanto, acaba por haver aqui um problema de escala e de escada no nível N do fornecedor que está por trás e que tem claramente um risco acrescido na organização. O controlo, a monitorização, a gestão de privilégios dos utilizadores. Eu atrevo-me a dizer que isto é segurança por princípio, portanto estamos a falar de security by principle, estamos a falar de zero trust, estamos a falar de claramente relações, a criação de relações de confiança e de responsabilidade partilhada com as organizações. Portanto, eu tinha aqui algumas questões que se me levantaram relativamente a esta questão, por exemplo, que tem a ver com a questão da gestão do próprio inventário das organizações e da questão da gestão da relação com os cadeia de fornecedores e com os seus níveis posteriores,
como é que as organizações conseguem fazer isto e qual é o trabalho acrescido à organização? Vi também esta questão da eventualmente transferência de conhecimento ou de passagem ou de uma colaboração mais ativa pela questão da cooperação mesmo de recursos humanos e de entidades que possam de algum modo colaborar com os fornecedores para diminuir o risco da própria organização no desenvolvimento seguro de software ou da implementação de segura de aplicações, que pode ser muito interessante explorar num futuro próximo, porque é na realidade relação de confiança e de partilha de risco. Não é uma coisa que se vê todos os dias nesta organização. Vejo aquilo que chama o AAA, a autorização, o accountability, a autorização, a autenticação e controle, e também como uma das preocupações, a questão da normalização de informação, nomeadamente pela transmissão de dados de registro, normalmente o chamado log, e partilha dessa informação entre as organizações. E, portanto, acho que isto é... E vejo também o crescimento dos problemas que tem a ver com data breaching e com problemas de incidentes de segurança que vêm cada vez mais, ou têm sido cada vez mais reportados através da cadeia de valor. Existem vários estudos, um estudo mais recente até é do Ponemon Instituto que eu tenho recordado, de setembro deste ano, que diz que 60% dos ataques às organizações neste momento têm de algum modo relações com a sua cadeia de fornecedores. Isto leva-me até aqui também, desde já, a colocar a primeira pergunta do nosso público, que tem a ver também com uma introdução que foi feita pelo Luís Valente, mas também não foi descurada pela Maria João, que tem a ver com o papel das seguradoras. Eu sei que são muitas perguntas seguidas, mas vamos tentar fazer isto de uma maneira mais fluida e, portanto, e levantar isto à discussão entre os oradores, que é como é que consideram o papel das seguradoras na eventual mitigação de riscos da cibersegurança na cadeia de valor. Podem elas, ou poderiam ser elas ser promotoras do incremento da maturidade dos atores na cadeia de fornecimento como via da diminuição do prémio de seguro? Qual é o impacto? Uma segunda pergunta que nos chegou agora mesmo: qual é o impacto da deslegislação, regulamentação na adoção de boas práticas de cibersegurança da cadeia de fornecimento? Portanto, se calhar começávamos por este enquadramento e por estas 3 ou 4 perguntas que foram lançadas agora, e depois faríamos uma nova ronda ao público relativamente a esta questão. E desde já, muito obrigado pelas vossas excelentes orações. Não sei se o ambiente é descomprometido, portanto poderão fazer a intervenção da ordem que quiserem. Maria João, queres ser tu a primeira? Posso, quer dizer, sobre seguros eu aqui terei muito pouco a acrescentar, não é? Eu acho que realmente, quer dizer, a componente de seguradoras aqui obriga aqui a um conjunto de boas práticas. Eventualmente, quer dizer, e isto falando como uma entidade pública, não é? Portanto, as entidades públicas, de uma forma geral, não é? Têm pouco acesso a estabelecer seguros e, portanto, quer dizer, é uma prática que se calhar será mais complicada, não é? Podem, contudo, não é? Em relação aos privados que nos prestam serviço, não é? Solicitar aqui um conjunto de seguros de cibersegurança, não é? Portanto, hoje, nos dias de hoje, é frequente nós integrarmos com muitos prestadores privados, não é? Que nos prestam serviços de cuidados de saúde diretos, não é? E que, portanto, que poderiam ter aqui a questão de estabelecer com níveis de seguro e isso estar incluído em termos de matéria contratual, e que pudessem de alguma forma mitigar aquilo que pode ser uma ameaça para nós próprios, não é? A questão de um potencial ciberataque, não é? Nós vemos, por exemplo, é comum num hospital, por exemplo, uma prestação de exames feitas no exterior e que está completamente integrada de forma eletrónica connosco, pronto, onde a nossa exposição, apesar de ser em ambiente mais privado,
com os prestadores significa que, em termos de uma cadeia de fornecimento de uma prestação de serviço deste género, por exemplo, o facto do prestador, não é, poder ter incluído seguros em matéria de cibersegurança e em termos concretos, em termos de risco de mitigação ou de uma eventual resposta a um ataque de cibersegurança, não é, pode-se traduzir em termos de boas práticas, não é, até para fazer evoluir e fazer crescer aquilo que é o seu nível de maturidade do ponto de vista de segurança, não é? Portanto, diria que é sempre útil. Provavelmente o Luís, em termos de privado, não é? terá outra visão sobre esta matéria, mas quer dizer, no público só imputando a terceiros, não é? E, portanto, a questão dos seguros. Muito obrigado, Maria João. Relativamente à parte dos seguros, eu acho e temos aqui duas posições, duas posturas que devemos trabalhar. O mercado dos seguros e associar seguros desta área em Portugal não é que seja um mercado emergente, mas na realidade não está a dar os primeiros passos. Não é? Já há empresas que têm seguros há vários anos na matéria de risco cyber, mas propriamente na relação com fornecedores são seguros, vamos lá ver, de postura recente. Isto é, não é muito habitual termos organizações clientes quando estão a realizar o processo negocial com terceiros e dizer e qual é o teu seguro para os serviços ou para o produto que tu me vais fornecer, caso me estejas a introduzir um risco cibernético na minha organização. E eu acho que aqui há muito ainda a fazer. Há muito a fazer de dois lados. Uma, na normalização e standardização da informação que é necessária dar à seguradora para ela poder apresentar uma proposta de prémio. E depois temos também toda a componente, por exemplo, qual é um valor aceitável de risco que vai ser coberto por essa apólice e que tipo de riscos já estão a ser cobertos por essa apólice. Ainda recentemente estava num painel, estávamos a discutir este tema dos seguros, e estávamos a bater no tópico que hoje em dia é muito simples ter um seguro automóvel. Melhor dizendo, toda a gente tem que ter um seguro automóvel porque o Estado disse que era obrigatório. Acabou. Todos os carros que andam na via pública têm que ter um carro. E as seguradoras tiveram que se adaptar a esse modelo. Tiveram que criar standardizações para avaliar o risco e assumir esse risco de apresentarem a pólice. Hoje em dia, as seguradoras estão com uma postura no mercado cyber, obviamente, muito mais cautelosa, não é? Nós costumamos, na gíria, utilizar, estão com cínticos suspensórios e com tudo que puderem pôr para avaliar o risco potencial ali existente, e depois com cláusulas de exceção brutais, não é? E por isso não está fácil para nenhuma das partes subscrever apólices e apólices com sentido para o mercado. E eu acho que aqui, sim, existia e existe trabalho a ser realizado, quer para promover a elevação da maturidade dos atores da cadeia, isto é, se eu como cliente, e por exemplo até a própria administração pública, as grandes empresas como clientes começarem a exigir nos seus contratos seguros a estes prestadores, vamos obrigar a que eles próprios tenham que evoluir a maturidade, porque senão não vão ter seguros. Por aí. E também permitir que esta informação que seja recolhida, isto é, os controlos padrões, passem a estar normalizados. Aquela baseline de maturidade de segurança que eu dizia que era importante ter entre os parceiros, é muito importante que de alguma forma ela seja standardizada no país, também para não criarmos desequilíbrios na economia de, eu não vou permitir que uma startup entre no mercado, ou eu só vou começar a trabalhar com startups porque elas não precisam de cumprir com determinadas regras de segurança, por isso não se têm que preocupar e vão crescer de forma desequilibrada. E isto para mim é uma preocupação, e sim, considero que as seguradoras podem ter aqui um papel a ajudar nesta mitigação, como, vamos lá ver, aproveitar para rapidamente fazer o paralelo a outras áreas que fizeram. As seguradoras vieram ajudar a definir baselines para a segurança contra o risco de incêndio nos edifícios.
na cadeia de logística de transporte, aquela questão que a Maria João estava a falar da Maersk, quer dizer, hoje em dia transportar um contentor da Ásia para a Europa, as seguradoras só seguram se determinados níveis de segurança, determinados parceiros, determinadas condições, senão não seguram essa mercadoria. Por isso, há aqui um caminho, um percurso também ainda em aberto nesta gestão do risco da cadeia de valor, que poderá vir também pela parte das seguradoras, claramente, como meio de propagar ao mercado estas baselines de postura de cibersegurança. Se me permitem, se calhar fazia agora então um encaminhamento para a segunda questão e depois devolvia para a Maria João. Qual é o impacto da legislação e regulamentação na adoção de boas práticas? Claramente, por exemplo, legislação como que foi agora recentemente aprovada, relativamente ainda ao setor bancário, mas já muito focado na resiliência, né, da capacidade bancária, financeira da Europa e de outras áreas. E Maria João, como poderá falar na área da saúde, claramente também existe a mesma necessidade. Vimos acontecer isso na questão do 5G e da famosa toolbox para o 5G. Nós, na cadeia alimentar, por exemplo, também temos legislação que foi aplicada e é aplicada a todos os operadores e que de uma forma transversal temos que cumprir para prestar este tipo de serviços e estar no mercado do retalho alimentar. Claramente, regulamentação e legislação é importante. Agora, temos de ter atenção que o risco cibernético é de tal forma diverso e pode-se consubstanciar de tantas formas nas organizações, também que pode ser difícil a legislação definir claramente, não é, todas as baselines e regras para esta matéria. Por isso, claramente, deveremos ter uma postura aberta que permita também adaptar a realidade do setor em que operamos, das necessidades da área específica e que não crie aqui também um desequilíbrio financeiro e económico que possa ser difícil também para os vários tipos de presentes na economia. Maria João, obrigado. Muito bem. Eu acho que, quer dizer, em termos de legislação, ela é claramente fundamental aqui neste processo. Nós já temos a legislação 41 de 2018, que eu referi, que é uma legislação aqui não explícita da cadeia de fornecimento, mas que estabelece as regras para a existência, por exemplo, de software na administração pública como um todo, e, portanto, obviamente, em particular na saúde, portanto, transpõe um conjunto de regras, não é? E observando, se calhar, essas mesmas regras, importa perceber quais são os prestadores que já se conseguem, no fundo, alinhar por entre esta legislação, e, portanto, nem todas elas são boas práticas, algumas são mesmo obrigações, também. E, portanto, isto ajuda a subir toda a maturidade, é, dos prestadores e dos fornecedores de cadeias de fornecimento. E, portanto, para a administração pública eu considero essencial. Nós vamos ter agora, nos próximos tempos, a diretiva do NIS2 e, portanto, também essa nos vai traduzir aqui num conjunto de regras de observância e que importa ter os recursos e os meios, não é? Para conseguir realmente fazer cumprir a legislação e subir os níveis de maturidade. Mas considero que esta regulamentação é claramente fundamental e quer a nível da própria administração pública essencial nestas cadeias de fornecimento, porque realmente o nível de ameaças que se podem colocar através deste mesmo meio de ataque, não é? Diríamos assim, é substancialmente elevado, apresenta um risco elevado para as organizações e, portanto, daí estar ali no top 10 das observâncias para 2030, não é? Portanto, olhando para a próxima década, esta claramente que está numa das 10 maiores ameaças que nós vamos estar perante estes casos.
e que tipicamente deixa de ser no meio convencional. Portanto, estamos a falar de cibercrime, não estamos a falar de encontrar vulnerabilidades, estamos a identificar ataques que são específicos a determinadas organizações e que vêm por intermédio fornecedor, vêm por intermédios fornecedores para atingir um determinado fim. O que se coloca ainda numa questão lá está, de confiança aqui com os prestadores, quer dizer, que não se pode cingir a uma mera confiança, mas sim a questões mais contratuais e legais associadas, não é? Portanto, fundamental. Portanto, esse é o meu ponto de vista. Já agora, neste seguimento e na questão da contratualização, é claro que se percebeu que prevenir, e usando o velho ditado português, prevenir é melhor que me remediar e, portanto, garantir que antes de comprar ou antes de adotar uma solução daquele fornecedor ou daquela cadeia, o olhar para a solução, o olhar e contratualizar tudo isto, portanto, cria também uma relação de confiança e que de algum modo acaba por ser uma peça basilar no processo. A pergunta que eu gostaria de fazer, e também já estamos um bocadinho adiantados na hora, mas só para terminar, relativamente a esta questão, tem a ver com o envolvimento da gestão de topo. Qual é a criticidade da introdução deste problema na governance das organizações e se o oversight desta perspectiva está claramente é bem visto, portanto, ou a área da governação das organizações está atenta a este problema e a esta situação e este problema da cadeia de fornecedores, não como uma medida de economicamente baixar o custo da operação das organizações, mas depois também olhando para o aumento do risco que pode vir daí se as coisas não forem bem feitas à partida. Outra coisa que eu gostaria também de deixar aqui só para terminar, tem a ver com a questão dos lessons learned. Portanto, se existem práticas de organização, e eu percebi que a SONAI tem, e que o Centro Hospitalar de São João também tem, mas gostaria de clarificasse um bocadinho mais esta questão, que é aprender com os erros dos outros, portanto, olhar para os exemplos de problemas das outras organizações e perceber como é que esse aporte de conhecimento é feito para dentro da organização e como é que ele é feito também para o Board of Directors nesta questão. Deixava esta última questão, já estamos um bocadinho ultrapassados na hora, mas acho que valeria a pena terminarmos com estas últimas duas questões relativamente a este assunto. Obrigado. Bem, António, duas questões interessantes, vou tentar ser muito sintético. Nós, relativamente à questão da avaliação de parceiros e até a questão nós já estamos a acrescentar o programa de certificação de parceiros, claramente, ligando as duas questões que fizeste, que é a introdução de lições aprendidas e partilha desses casos com o board, permite, de uma forma mais estruturada, demonstrar que é importante para uma organização avaliar o parceiro e que o fator preço não é o único fator que aqui vai interessar na equação. Claramente a postura do parceiro. Mas também interessa no outro sentido, que é o fator dimensão da empresa do outro lado, não diz tudo, nem garante tudo. Isto é, eu estar a recorrer a uma empresa que é maior em Portugal, não quer dizer que a postura que eles têm, nem as medidas de segurança que eles adotam e as cláusulas contratuais são as mais vantajosas para nós nessa negociação. Mas também esta postura de ter suporte para colocar em causa também o que os grandes players vêm tentar trazer. E ainda recentemente numa discussão com um dos maiores fabricantes do mundo, a Meta, nós levantamos questões técnicas que a equipa técnica da Meta disse que nunca ninguém numa discussão pré-contratual tinha colocado. E isto só acontece porque a tua administração te dá este empowerment e diz, não, eu quero que os meus técnicos estejam confortáveis para que depois, quando as decisões são trazidas a este fórum para ser tomadas, tenham as duas visões, tem a versão técnica, tem a versão
economicista, e depois tenho o risco de negócio que eu vou aceitar ou não correr, que isso aí também é uma autonomia da direção de topo, e só eles é que podem definir o risco que a organização assume tomar. E por isso, juntar as lições aprendidas de outros incidentes, juntar as boas práticas, juntar o nosso expertise técnico é extremamente importante, mas também dar esse grau de liberdade à gestão de topo de assumir o compromisso, estando munida da informação necessária para esse tema. Obrigado. Bem, assim de uma forma muito breve, para conseguir fechar a sessão, pronto, quer dizer, se a direção de topo não está sensibilizada, tem que estar também. Tem que estar porque isto é uma matéria absolutamente essencial. Traduzir isto em requisitos é fundamental, porque na administração pública dizer que não se compra pelo preço mais baixo nem sempre é fácil. Fugir desse aspecto, e portanto tem que estar materializada em requisitos obrigatórios, e a forma como olhamos para esses mesmos requisitos, não é? Por exemplo, se estivermos a falar em estruturas de cloud, começar a fazer exigência de credenciação destas mesmas clouds. Hoje já existem processos de credenciação e, portanto, obrigar que o mercado também se eleve do ponto de vista de maturidade para fazer esse tipo de prestação. Para a organização como um todo, não é? Eu julgo que as lideranças em si já estão suficientemente sensibilizadas. A questão é claramente ter os meios adequados, quer financeiros, quer de recursos, para se conseguir transpor isto a toda uma organização, não é? Portanto, isto, embora funcione de uma forma top-down, é preciso a existência de meios. Muitos são meios organizativos e, portanto, que se conseguem ir trabalhando, mas alguns recursos têm que ser investidos. O governo inglês fez sérios investimentos, não é, em todo o setor da saúde, e quando eu digo sérios, são sérios investimentos, portanto, de elevado porte. E, portanto, só assim se consegue também elevar o nível de maturidade de segurança das entidades. E, portanto, pronto, quer dizer, eu acho que isto é uma matéria que eu acho que já há awareness suficiente. O WannaCry mostrou isso, não é? Os ingleses tiveram mais de 40 hospitais, não é, que ficaram com uma vulnerabilidade que afetaram os seus serviços, mas não ficaram parados no tempo, não é? E, portanto, mexeram-se e definiram quer investimentos, quer regras comuns, normalizaram estruturas, normalizaram prestadores, credenciaram fornecedores, portanto, fizeram todo um trabalho de casa, não é? Que lhes permite, não é, baixar o risco, mitigar de alguma forma potenciais novas ameaças. Não é? Portanto, exatamente. Acho que também temos que fazer um caminho. Sim, exatamente. Quer dizer, este mundo não para, o cibercrime existe. Eu acho que ainda ontem, por exemplo, temos o caso do hospital de um ataque de ransomware de grande dimensão num hospital francês da zona da Grande Paris, e portanto temos, e que veio claramente através de um problema de cadeia de fornecedores, e portanto estes casos servem-nos também para aprendermos e de algum modo fazer aquilo que a Maria João nos diz, é não pararmos, avançarmos, e portanto avançarmos neste perspectiva. Portanto, há claramente muito trabalho a fazer, quer do ponto de vista da contextualização da gestão de risco. Acho que desta conversa, deste webinar, que poderia não parar por aqui com um conjunto de questões que poderão vir a aparecer e de dúvidas que vêm a aparecer nesta área, porque há muita coisa a fazer nesta área da cadeia de fornecedores, começando desde saber muito bem percebermos como é que nós, em termos de frameworking, podemos colocar isto sobre a perspectiva de requisitos contratuais, sobre a perspectiva de análise de risco, sobre a perspectiva de transferência de risco quer através do seguro ou quer através da parceria que pode estabelecer-se na confiança, a componente mais técnica que vem do AAA, da autenticação, da autorização, a gestão dos privilégios, a microsegmentação, tudo isto. Há claramente batalhas a serem ganhas, guerras a serem feitas,
e muito trabalho pela frente, visto que, olhando para o landscape do Threat Landscape da ENISA, aquela componente, esta área da cadeia do supply chain é o primeiro risco, não está no top 10, é o primeiro risco que foi identificado para os próximos anos e, portanto, e tem que ser claramente mitigado, quer com boas práticas, quer com certificações por exemplo, de fornecedores que estejam ligados a várias áreas do mercado, quer com referenciais que possam surgir e que irão e estão a surgir, e existem referenciais já publicados neste processo, mas essencialmente pela partilha e pela colaboração entre as entidades, que leva no fim de tudo à cooperação e à colaboração entre estes componentes. Porque eu vejo, por exemplo, eu pessoalmente vejo, por exemplo, as ISACs entre áreas de negócio muito importantes para discutir e trabalhar este tipo de topologia de problema, que pode eventualmente criar agregação de entidades que sofrem do mesmo problema e terem a capacidade de criar modelos evolutivos e provocarem no próprio mercado da cadeia de fornecedores regras de adoção e de maturação, e esta provocação até se calhar para as seguradoras se adaptarem às necessidades, visto que se todos os clientes pedirem a mesma coisa, provavelmente terá que haver aqui evolução e criação de inovação neste processo e não haver tanta resistência à mudança. Mas pronto, estamos mesmo, já ultrapassamos 10 minutos o tempo limite daquilo que estava previsto, portanto, acho que estas keywords que ficamos aqui pelo fim, que ficaremos aqui pelo fim deste webinar, agradecendo mais uma vez à Maria João e ao Luís a vossa estimada presença. Acho que esta conversa não irá ficar por aqui, certamente iremos discutir isto mais tarde e noutros fóruns e mais fóruns relativamente a esta questão. A janela de oportunidade abriu-se aqui e acho que discutir isto publicamente é muito importante e, portanto, teremos claramente muita mais oportunidade de falar no futuro relativamente a esta questão. Não me canso de agradecer as vossas excelentes apresentações e em nome do Centro Nacional de Cibersegurança agradecemos mais uma vez a vossa presença. Terminaríamos por aqui o webinar, desejando umas felizes festas a todos e a todas os presentes e público, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ok, muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.